Olá, seja bem-vindo. Eu sou o engenheiro agrônomo Márcio. E vou compartilhar com você nessa breve apresentação a importância de trabalhar a educação alimentar na escola e como fazer isso. Quando nos posicionamos sobre nossa qualidade de vida, nos vem à mente ter hábitos saudáveis, como por exemplo, incluindo uma melhor alimentação. E nos questionamos onde e como consegui-la. A boa alimentação está diretamente relacionada ao rendimento escolar da criança, onde crianças desnutridas ou com carências nutricionais apresentam dificuldades de concentração, comprometendo seu desenvolvimento e sua aprendizagem. Alimentar-se é um ato vital, sendo, depois da respiração, a necessidade básica propulsora dos primeiros reflexos para a sobrevivência. A infância é um período em que se desenvolve grande parte das potencialidades humanas, onde os distúrbios que incidem nessa época são responsáveis por graves consequências para indivíduos e comunidades. Nessa época surgem as deficiências nutricionais e condutas inadequadas de alimentação, que elevam os riscos de morbimortalidade, o crescimento e o desenvolvimento infantis. O comportamento em relação à alimentação da criança é determinado pelo contato da criança com o alimento, e por fatores emocionais, psicológicos, socioeconômicos e culturais. No entanto, a influência mais marcante na formação dos hábitos alimentares é o produto da interação da criança com a própria mãe ou a pessoa mais ligada à sua alimentação. Assim, a alimentação e saúde são temas inseparáveis, além de serem essenciais à vida. Abordar sobre alimentação, nutrição e comida não é somente comentar sobre o ato de ingerir nutrientes. A comida é um importante código de expressão da sociedade brasileira, tanto quanto a política, a economia, a família, o espaço e o tempo. Discutir comida e alimentação implica considerar essas categorias inseparáveis: nutrição e prazer. Merenda é alimento e comida. Carrega, assim, expressivo significado para os alunos, ultrapassando a mera satisfação de necessidades biológicas. Ao fazer sua refeição na escola, a criança compartilha, relaciona-se, interage com os demais, estimulando assim seu caráter social, contribuindo em seu desenvolvimento psicossocial. O ato de alimentar-se vai além de uma questão fisiológica, carrega consigo sentidos e significados que transcendem o fato de satisfazer a fome e as necessidades nutricionais. Muito mais do que ingerir nutrientes, ao colocar um alimento na boca, toda uma bagagem subjetiva como cultura, valores, emoções, preferências, prazer, relações econômicas e sociais são igualmente ingerida e digerida, fazendo parte de uma construção individual e coletiva de uma identificação social e alimentar. O fato de comer está ligado tanto à biologia da espécie humana como aos processos adaptativos empregados pelas pessoas em função de suas condições particulares de existência. Consumimos aquilo que nos faz bem, ingerimos alimentos que são atrativos para os nossos sentidos, nos proporcionando satisfação. Não comemos apenas quantidades de nutrientes e calorias, escolhemos o que queremos ingerir, e juntamente com escolhas ocorrem significações, interpretações de experiências e situações. O ser humano nutre-se também de imaginário e de significados, partilhando representações coletivas. Nas práticas alimentares, que vão desde a seleção, os procedimentos de preparação e até o consumo propriamente dito, a subjetividade veiculada inclui a identidade cultural, a condição social, a religião, a memória familiar, a época que perpassam essa experiência diária. Não comemos com os dentes e não digerimos com o estômago, mas comemos com o nosso espírito e provamos os alimentos segundo as regras culturais vinculadas ao sistema de trocas recíprocas que está na base de toda a vida social. A raiz da alimentação está na cultura, carregada de representações que são construídas ao longo do tempo, todavia ela possui dinamismo e se transforma de acordo com as transformações da própria sociedade. Os hábitos alimentares estão sinalizando diferenciações sociais, como fazem o tipo de vestimenta, o corte de cabelo ou a presença em certos espaços sociais. As práticas alimentares cada vez mais definem identidades que estabelecem recortes sociais entre o mesmo e o outro. A comida é analisada ao ser ingerida, na proporção em que os alimentos devem ser primeiro considerados comestíveis, aceitos pelos significados sociais, e depois, digeridos por nosso organismo. Primeiro, reconhecemos e pensamos o alimento, ou depois, se qualificado for, o comemos. Para a medicina e nutrição, o ser humano se nutre de glicídios, lipídios e protídeos, mas os alimentos, muito mais do que isso, significam e comunicam.
Uma alimentação saudável, completa, variada e agradável é fundamental, sobretudo para corpos escolares em fase de desenvolvimento. Exerce papel importante na prevenção e no controle de doenças crônicas não transmissíveis, cuja prevalência vem aumentando significativamente, sendo responsáveis, há mais de 3 décadas, pela maior carga de doenças no Brasil. As causas de maior mortalidade no mundo, hoje, são doenças que poderiam ser evitadas com alimentação adequada, prática regular de exercícios físicos e um estilo de vida saudável, com lazer, controle de estresse, cuidado pessoal, com o próximo e com o meio ambiente. Sabemos que durante os 5 primeiros anos de vida, a criança adquire importantes noções a respeito de alimentos. As crianças iniciam a formação dos hábitos, incluindo o alimentar, desde sua bagagem genética, o que vai interferir nas suas preferências alimentares, sendo modificadas e molduradas conforme a cultura na qual estão inseridas. A população infantil é influenciada pelo ambiente onde vive, que, na maioria das vezes, é constituído pelo grupo familiar e pelo espaço escolar. Assim, a vida social se organiza e se constrói juntamente com a alimentação. Na alimentação, isso se reflete na criança diretamente, ao desenvolver suas preferências e escolhas alimentares. Embora os hábitos alimentares sejam moldados no ambiente familiar, a escola tem papel importante e um lugar fundamental na direção da promoção alimentar saudável, pois nesse ambiente todas as crianças podem ser facilmente alcançadas. Desenvolver alimentação balanceada e ao mesmo tempo promover hábitos saudáveis em ambiente escolar é um assunto que vem sendo amplamente recomendado por diversos órgãos internacionais ligados à promoção de saúde e bem-estar social. Outra coisa importante é que a infância e a adolescência brasileira estão institucionalizadas. Por isso, faz-se importante estudar o cotidiano escolar, uma vez que, dentre os espaços sociais ocupados pelas crianças e pelos adolescentes na contemporaneidade, destacam-se as instituições coletivas de educação, como a escola. As transformações das famílias, a partir do século XX, alteraram as próprias relações de sociabilidade, em particular e entre as gerações, passando a retrair-se na vida privada e delegando à escola o papel de socializar as crianças. Os alimentos imbricam-se com a sociabilidade, com significados, com as experiências, com as situações. Um alimento, para ser ingerido, é eleito, selecionado, processado. Além de alimentar o corpo, passa por etapas carregadas de subjetividades e questões socioculturais. Trabalhar a educação nutricional no meio escolar torna-se propício à formação de hábitos saudáveis e à construção da cidadania. Na escola de turno integral, esse processo se torna mais relevante. A alimentação, em um espaço onde a criança e adolescente permanece grande parte de seu dia, é fundamental para seu desenvolvimento e rendimento escolar. A questão mais biológica evidencia a alimentação mais no sentido de promoção de saúde. O momento da refeição na escola representa simbolicamente a partilha, em que, ao estar junto com os colegas, o aluno, além de compartilhar o mesmo alimento, partilha também sua condição social, sua amizade, seus segredos, seus desejos, seu companheirismo. A alimentação pode ser trabalhada em sala de aula por todos os professores, de forma transdisciplinar, valorizando o tema e estabelecendo conexões entre conteúdos específicos de sua disciplina. Sabe-se que a formação da preferência alimentar da criança é parte de um processo que vem sendo construído ao longo do tempo. A criança observa e tende a imitar o que os outros fazem, sejam pessoas da família, sejam outras figuras de referência. Uma vez a criança tendo contato tanto na escola quanto em sua casa com alimentos saudáveis, um ambiente reforça o aprendizado do outro. Nesse caso em questão, a escola em tempo integral passa e exemplifica uma noção de boa alimentação que, em parte, obtém reforço por parte da família. A temática da alimentação está inserida nos mais diversos significados e representações, que vão desde o contexto cultural até as questões pessoais. Em torno da mesa, celebram-se as confraternizações, transmitem-se valores culturais, rememoram-se as raízes familiares e fortalecem-se as relações afetivas. Para a criança, o momento da alimentação é parte desse contexto, em que, além de alimentar o corpo, é possível confraternizar e se relacionar livremente com os pares, o que muitas vezes não ocorre em sala de aula. A comida oferecida na escola, além de satisfazer as necessidades nutricionais, também tem papel educativo, ao participar da formação de hábitos alimentares mais adequados e saudáveis. A alimentação como fator de socialização surge na representação dos professores.
A ocasião da alimentação é vista como um momento de interação e partilha com os colegas. Muito mais do que isso, a alimentação no ambiente escolar pode e deve ser conduzida de uma forma transdisciplinar, valorizando a temática da alimentação e ao mesmo tempo estabelecendo conexões com as diferentes disciplinas. A promoção da alimentação no ambiente da escola é uma ação com grande poder de impacto na saúde, nos hábitos e na sociabilidade da população, especialmente pela missão da escola na formação de valores, atitudes e comportamentos. A escola é para a criança o primeiro grupo social após a família, ampliando suas relações e atividades para fora do ambiente doméstico. Esse fato permite aos alunos o desenvolvimento de suas potencialidades de aprendizagem e relacionamento, capacitando-os a construir, neste ponto em específico através da alimentação na escola, hábitos alimentares mais adequados. Projetos de educação alimentar melhoram o padrão de consumo alimentar e o estado nutricional da população, uma vez que, ao ter acesso ao conhecimento na escola, o aluno pode repassá-lo ao grupo familiar. Os hábitos alimentares fazem parte de um sistema cultural repleto de símbolos, significados e classificações, de modo que nenhum alimento está isento das associações culturais que a sociedade lhes atribui. É essencialmente social a determinação do que se come e bebe, o que é bom e ruim, o que é forte e fraco. A mudança no perfil nutricional da população tem como um de seus determinantes a alteração no padrão alimentar. As mudanças podem ser verificadas por meio de pesquisas de evolução da disponibilidade domiciliar de alimentos das últimas 4 décadas, que identificam em todo o país e em todas as classes de renda um alto consumo de açúcares e refrigerantes e um baixo consumo de frutas e hortaliças. As hortas escolares apresentam um importante papel para o aluno e para a sociedade em si, visto que o estudante acaba sendo o propagador de diversas inovações que a escola propõe. Em primeira instância, os mesmos demonstram para seus pais, os quais podem divulgar para demais indivíduos que os cercam. A interação da escola com o meio social, através de uma horta escolar, vai além da troca de conhecimentos, abrange uma série de fatores bióticos e abióticos, conferidos na prática. O trabalho das hortas escolares permite às crianças terem conhecimento das relações que evidenciam o equilíbrio da vida. Além de permitir às crianças compreender a dinâmica de crescimento dos vegetais, a horta escolar ensina sobre alimentos saudáveis, plantados e cuidados de maneira sustentável. A escola é indiscutivelmente o melhor agente para promover a educação alimentar, uma vez que é na infância e na adolescência que se fixam atitudes e práticas alimentares difíceis de modificar na idade adulta. No documentário Muito Além do Peso é mostrado uma situação onde um saco de batatas fritas é rapidamente identificado por uma criança, fato que não ocorre quando lhe é mostrado o alimento sem nenhum processo de industrialização. A criança não sabe do que se trata. Essa deficiência que enfrentamos pode ser amenizada com o uso de ferramentas como a horta escolar. A horta pode oferecer base de conteúdo pedagógico que influencie os hábitos de uma criança e que melhore sua qualidade de vida. A horta escolar também permite o resgate da cultura alimentar brasileira de cada região. A obesidade infantil é um caso sério não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. O documentário Muito Além do Peso expressa de forma alarmante esse tema. As crianças não conhecem os alimentos in natura e também não têm interesse em alimentar-se saudavelmente. Segundo uma delas, levar uma fruta para o lanche do colégio é vergonhoso e considerado pelas outras crianças comida de pobre. A desnutrição é um problema que tem como consequência o crescimento e o desenvolvimento deficiente, maior vulnerabilidade a doenças infecciosas, redução da capacidade de raciocínio, problemas de ordem motora, entre outros. Outro fato preocupante relacionado ao estado nutricional de crianças diz respeito aos índices de aumento de sobrepeso e obesidade na população infantil do Brasil e também do mundo. Ainda segundo este estudo, a parcela dos meninos e rapazes de 10 a 19 anos de idade com excesso de peso da massa corporal passou de 3,7% em 1974 para 21,7% em 2009. Já entre as meninas e moças o crescimento do excesso foi de 7,6% para 19,4%, respectivamente nos anos especificados. Também o excesso de peso da massa corporal em homens adultos saltou de 18,5% para 50,1% e ultrapassou, em 2009, o das mulheres, que foi de 28,7% para 48%.
Por que não trabalhar a educação em saúde por meio de atividades pedagógicas práticas que partam da realidade do aluno, respeitando sempre sua condição socioeconômica e sua cultura alimentar? Acreditamos que mediante uma educação alimentar nas escolas seja possível chegar a essa desejada segurança alimentar e nutricional. No âmbito das escolas, a começar pelo planejamento pedagógico, passando pelas atividades em sala de aula, e chegando aos diferentes momentos de recreação, ou mesmo às atividades extramuros, é possível proporcionar aprendizagens que favoreçam uma nova postura em relação ao ato de comer. A educação alimentar e nutricional pode contribuir para a modificação de determinados comportamentos na infância, resultando na redução de risco de várias doenças que se manifestam na maturidade. Uma das formas de garantir uma boa saúde é através de bons hábitos alimentares. No entanto, vivemos em uma sociedade onde o padrão alimentar é cada vez mais inadequado, devido ao crescente consumo de alimentos industrializados, prejudiciais à saúde por serem ricos em gorduras, sais, açúcares, aditivos, além do crescente hábito de alimentação em fast foods. Assim, um trabalho que contribua para a aquisição de hábitos alimentares saudáveis é primordial. Nesse sentido, o ambiente familiar e a escola são lugares privilegiados para que práticas de educação alimentar sejam realizadas. Toda orientação que vise a prevenção de algumas doenças causadas pelo mau hábito alimentar, garantindo uma vida saudável, denomina-se educação alimentar. A preocupação com a educação alimentar nas escolas vem aumentando à medida que cresce o número de crianças e adolescentes acima do peso no país e também casos de diabetes. Além disso, problemas de saúde, antes vistos apenas em adultos, como colesterol alto e hipertensão, agora atingem também o público infantil, sem contar com a desnutrição e as anemias, que ainda são grandes problemas de saúde pública. Por isso é fundamental sempre abordar esse tema para que as crianças possam ter uma boa qualidade de vida, pois a saúde é um bem precioso. Corroborando com essa ideia, o Ministério da Saúde afirma que, para que haja prevenção de doenças, é fundamental trabalhar a saúde no período escolar, já que esta instituição é um espaço propício e privilegiado para o desenvolvimento de programas de intervenção junto à população, pois sua abrangência não se restringe ao ensino, mas inclui também as ações de promoção da saúde, as relações lar-escola-comunidade, a prestação de serviços, a alimentação escolar e a promoção do ambiente escolar saudável. Utilizar a horta escolar como estratégia, visando estimular o consumo de feijões, hortaliças e frutas, torna possível adequar a dieta das crianças. Outro fator interessante é que as hortaliças cultivadas na horta escolar, quando presentes na alimentação escolar, fazem muito sucesso, ou seja, todos querem provar, pois é fruto do trabalho dos próprios alunos. A horta escolar assume um papel importante no resgate da cultura alimentar de cada região, sendo assim é imprescindível incentivar a utilização de materiais com características locais, adaptação ao meio, parte da cultura alimentar, rusticidade e produtividade, e nutricionais. É possível, através do estudo e conhecimento dessas plantas, reforçar relação com a história indígena e culturas locais, incidindo na recuperação, reconhecimento e respeito da diversidade cultural, linguística e ecológica. Hoje a má alimentação não é problema exclusivo de pobres nem de ricos, gente de todas as classes sociais se alimentam mal. Os problemas decorrentes de uma alimentação inadequada, como desnutrição, anemia, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, afetam tanto crianças, quanto jovens e adultos. Por isso, a educação alimentar desde a mais tenra idade é fundamental. A questão da educação alimentar envolve não só o conhecimento dos alimentos mais adequados ao consumo, como também o modo de produzi-lo. A implantação e implementação de uma horta didática na escola vem justamente resgatar os valores quanto qualidade, produção e hábitos de alimentação saudáveis, ao mesmo tempo em que vem valorizar o trabalho no campo, enfocar as questões da alimentação saudável com propostas de higiene pessoal e alimentar, aguçar o empreendedorismo na criança e reforçar o trabalho em equipe com inclusão social. A horta na escola pode servir como fonte de alimentação e atividades didáticas, oferecendo grandes vantagens às comunidades envolvidas, como a obtenção de alimentos de qualidade a baixo custo e também o envolvimento em programas de alimentação e saúde desenvolvidos pelas escolas. A vida moderna trouxe mudanças alimentares ao longo dos anos, o que causou um aumento significativo de várias doenças cardiovasculares como diabetes tipo 2, alguns tipos de câncer, cáries, osteoporose, entre outros.
Muitas pesquisas têm demonstrado um quadro preocupante da saúde alimentar das crianças e adolescentes brasileiros. O consumo excessivo de balas doces e fast food são hoje rotina na vida de crianças e adolescentes modernos. A forte influência da mídia, que incentiva cada vez mais o consumo de alimentos ricos em gorduras e com alto valor calórico, faz com que grandes indústrias alimentícias se tornem potência nesse tipo de alimentação. A proibição do consumo desses alimentos não basta. A melhor maneira é a conscientização, é explicar à criança e ao adolescente os benefícios que terão ao ingerir alimentos saudáveis, apontar os malefícios que traz o excesso do consumo de alimentos ricos em gorduras, açúcares e de alto valor calórico. A longo prazo, os resultados virão em seus corpos. Quanto mais precoce a aquisição de hábitos alimentares corretos, mais sadia será a população de adolescentes e adultos de uma sociedade. A Organização Mundial da Saúde define que uma das melhores formas de promover a saúde é através da escola. Isso porque a escola é um espaço social onde muitas pessoas convivem, aprendem e trabalham, onde os estudantes e os professores passam a maior parte de seu tempo. Além disso, é na escola onde os programas de educação e saúde podem ter maior repercussão, beneficiando os alunos na infância e na adolescência. A horta inserida no ambiente escolar pode ser um laboratório vivo que possibilita o desenvolvimento de diversas atividades pedagógicas em educação ambiental e alimentar, unindo teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos. A formação e a adoção dos hábitos saudáveis deve ser estimulada em crianças, pois é durante os primeiros anos de vida que ela estará formando seus hábitos, por exemplo, alimentares e atividade física, assumindo assim um papel de educação para a saúde. É necessário conhecer alguns conceitos relacionados à alimentação e saúde. A infância é um período de intenso desenvolvimento físico e intelectual, marcado por um gradual crescimento da altura, ganho de peso e desenvolvimento psicológico. A alimentação inadequada nessa fase pode ocasionar déficits no desenvolvimento físico e cerebral. A pobreza, a falta de acesso a alimentos de qualidade, dentre outros fatores, restringem a opção por uma alimentação adequada. A escola desempenha papel fundamental na formação de hábitos de vida das crianças, sendo responsável pelo conteúdo educativo global, inclusive do ponto de vista nutricional. A alimentação escolar, tanto na rede pública quanto na privada, tem como objetivo suprir parcialmente as necessidades nutricionais dos alunos, melhorar a capacidade no processo ensino-aprendizagem e formar bons hábitos alimentares. Atualmente, os meios de comunicação vêm influenciando substancialmente o consumo de alimentos, pois as crianças e adolescentes permanecem mais tempo em frente à televisão e os comerciais veiculados versam predominantemente sobre alimentos que, em geral, contêm altos níveis de constituintes não saudáveis, podendo contribuir para a obesidade, dislipidemias, hipertensão e outros distúrbios. Desse modo, além do sedentarismo e da ingestão inadequada de alimentos, a criança pode adquirir concepções incorretas sobre a alimentação. No Brasil, o consumo de hortaliças por habitante é muito baixo quando se comparado com países europeus, asiáticos, caribenhos e muitos outros. Ainda que parte da população esteja consciente da necessidade de consumir esses produtos na alimentação diária, fatores como preço, costume e falta de produtos de qualidade têm contribuído para seu baixo consumo. Uma das formas de tornar esses alimentos disponíveis para a população brasileira é sensibilizar e capacitar pessoas para a implantação de hortas escolares, familiares e comunitárias. Uma oficina de culinária, envolvendo os alunos, utilizando os alimentos colhidos na horta, é uma opção muito atrativa para que os alunos despertem o interesse em desenvolver hábitos saudáveis e juntos eles poderiam criar também um livro de receitas, contendo todas as receitas aprendidas durante essa aula. Em conjunto ainda com as merendeiras, os alunos podem pesquisar como é feita a multiplicação de quantidades no preparo da comida, para um número tão alto de pessoas e com a ajuda dos professores, eles podem dar sugestões de como evitar o desperdício da merenda escolar e até criarem receitas alternativas, como o reaproveitamento de alimentos, por exemplo, fazer um bolo com cascas de verduras ou suco de doces com cascas de frutas. Este projeto também estimula uma visão de uma vida mais saudável,
pois torna possível trabalhar com o tema de educação alimentar, onde podem ser discutidas as formas de uma alimentação mais saudável, despertar o interesse dos alunos em certos tipos de alimentos que não são muito atrativos a eles, já que os fast foods, com seus marketings ostensivos, induzem a compra e o consumo deste tipo incorreto de alimentação. O alimento passa a ter outro significado na vida do aluno, já que ele vivenciou todo o processo de crescimento deste alimento, sabe todo o caminho percorrido por esse alimento até chegar ao supermercado e aprendeu o benefício trazido por ele à sua saúde. As crianças atualmente estão condicionadas a uma vida de conforto e comodidade, ao uso de computadores e outros aparelhos tecnológicos, que podem influenciar o aumento do sedentarismo. Sabe-se que a formação dos hábitos alimentares ocorre na infância, o que justifica a importância da educação nutricional, visando a promoção da saúde e a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis dos indivíduos na fase adulta. Essa atividade também assegura que a criança e a escola resgatem a cultura alimentar regional e, consequentemente, estilos de vida mais saudáveis. A vasta quantidade de hortaliças garante uma variedade de cores, formas, cheiros e nutrientes importantes para a qualidade da alimentação e, com isso, a horta também assume um papel importante na recuperação da cultura alimentar de cada região. Os produtos colhidos na horta podem ser usados na merenda escolar, como fontes de vitaminas e sais minerais na alimentação servida aos alunos. Por outro lado, as hortas escolares podem estimular os alunos, seus pais e a comunidade envolvida, a cultivar hortaliças em suas próprias residências, visando aprimorar a sua alimentação ou mesmo servir como fonte alternativa de renda. Dessa forma, propicia-se a obtenção de hortaliças de alta qualidade e produzidas com requinte artesanal. A escola é indiscutivelmente o melhor agente para promover a educação alimentar, uma vez que é na infância e na adolescência que se fixam atitudes e práticas alimentares difíceis de modificar na idade adulta. A finalidade da educação alimentar é transformar o alimento em um instrumento pedagógico, transpondo os limites do ato alimentar, fazendo com que este se transforme em um ponto de partida para novas descobertas. Apesar da alimentação ser servida nas instituições de ensino, raramente está vista como conteúdo de ensino. A educação alimentar deve ser levada para o ambiente escolar, onde o educando pode e deve reforçar a adoção de bons comportamentos alimentares. Na infância é que o ato alimentar pode ser vastamente explorado, pois é nesta fase que a curiosidade é extremamente aguçada, os preconceitos ainda não foram adquiridos e onde surge a possibilidade de formação de um senso crítico mais amplo. Por esse motivo, a educação infantil desempenha um papel importante no desenvolvimento de bons hábitos alimentares das crianças. A educação alimentar deve estar bem definida no projeto pedagógico da instituição educativa, tendo por objetivo familiarizar as crianças aos alimentos. O consumo insuficiente de frutas e hortaliças aumenta o risco de doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares e alguns tipos de câncer, e estão entre os 10 fatores de risco que mais causam mortes e doenças em todo o mundo. Atualmente, no Brasil, a má alimentação é problema de todas as classes sociais, não apenas as de baixa renda. Os problemas decorrentes de uma alimentação inadequada, como desnutrição, anemia, obesidade e doenças crônicas não transmissíveis, afetam tanto crianças quanto jovens e adultos. Dessa forma, é importante desenvolver temas relacionados à educação ambiental e à valorização da agricultura urbana com a introdução de hortas orgânicas e reutilização de materiais que supostamente seriam descartados, diminuindo o impacto ambiental. O curso Educação Alimentar na Horta Escolar ensina uma metodologia prática para ensinar estudantes a mudarem para hábitos alimentares saudáveis, além de usar temas de alimentação para alfabetização. É um curso composto de 30 módulos, somando mais de 50 videoaulas objetivas e em alta definição, em 8 horas aula. Você também receberá palestras no formato de PowerPoint prontas para serem usadas imediatamente em suas aulas, ou poderá modificá-las de acordo com seu objetivo. Também receberá atividades prontas para imprimir e usar em suas aulas. Este curso busca fornecer para você atividades semanais em educação alimentar durante um ano letivo, e recursos para que você possa criar atividades e avaliar seu progresso no final do ano. Todos os temas trabalhados estão centralizados em atividades práticas do tipo assista e faça igual. E a parte teórica será feita de acordo com os tipos de alunos que você tem. O curso está fundado em 4 pilares de educação: Pilar 1, conhecer cada alimento; Pilar 2, manuseio dos alimentos; Pilar 3,
provar alimentos que não conheciam. Pilar 4. Aprender como fazer receitas saudáveis. Por serem atividades relacionadas à horta escolar, ou seja, em alimentos que os alunos produziram, e também por terem o apoio social dos amigos, as mudanças nos hábitos alimentares e no aprendizado são muito grandes. Esse curso é voltado para professores e professoras que desejam fazer aulas mais criativas e profissionais de nutrição que busquem atividades eficientes na conscientização alimentar.